David Thompson, um advogado corporativo aparentemente invencível de 45 anos, repentinamente se confronta com a beira da morte durante um infarto transformador. Sua experiência de quase morte abre um portal sombrio para verdades perturbadoras sobre a moralidade e as sombras ocultas da natureza humana. Imagine encarar a morte apenas para descobrir as verdades horríveis escondidas em sua própria alma. O que acontece quando um advogado bem-sucedido se encontra à beira da mortalidade? Prepare-se para ficar chocado. Que percepções aterrorizantes estão à espera que poderiam virar seu entendimento do certo e errado de cabeça para baixo? Enquanto sucumbia ao infarto, o pânico cresceu dentro de mim. Meu peito se apertou e um medo avassalador tomou conta do meu coração, apertando-o com uma intensidade que eu nunca conheci. Lutei para permanecer consciente à medida que a escuridão começava a se infiltrar nas bordas da minha visão. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Senti um estranho desapego, como se estivesse me libertando do meu próprio corpo. Num instante, eu estava acima de tudo, observando os esforços frenéticos da equipe médica abaixo, seus rostos uma máscara de urgência e desespero. Foi surreal. Meu corpo inerte, pálido e imóvel naquela fria maca de exame, enquanto eles lutavam contra o tempo para me trazer de volta. No entanto, em meio àquela crise de vida ou morte, senti uma calma inquietante me envolver. O pânico que pulsava em minhas veias momentos antes foi surpreendentemente substituído por uma aceitação tranquila. Flutuei ali, desprovido de medo, como se envolvido em um casulo protetor que me protegia do caos abaixo. Foi confuso e libertador ao mesmo tempo. Eu podia ver meu próprio peito subir e descer, ou melhor, falhar em subir novamente, mas isso não perturbou minha paz. Eu estava desapegado, mas profundamente ciente. Naquele instante percebi a fragilidade da existência, o véu fino que separa os vivos dos mortos. Enquanto olhava ao longe, uma profunda escuridão pairava no horizonte, me convidando para o abismo. Era ao mesmo tempo inquietante e magnético, uma força me puxando com uma promessa sedutora de revelação. Perguntas disparavam pela minha mente, mais rápidas do que estorninhos em voo. O que se escondia naquela sombra impenetrável? Era o fim ou apenas um novo começo? Enfrentaria eu as verdades escondidas dentro do meu próprio coração e alma, ou seria simplesmente consumido pela escuridão? A tentação de deslizar para aquele vazio ficava cada vez mais forte, me intoxicando a cada segundo que passava. No entanto, um medo cintilava em mim, sussurrando o que me esperava além daquela calma. Causou calafrios na minha espinha. Seria este o lugar onde eu enfrentaria os cantos mais escuros da minha moralidade? Enquanto flutuava ali, preso entre dois mundos, as sombras se aproximavam, e eu não pude deixar de me perguntar: o que me esperava do outro lado daquela calma? Que verdades emergiriam da escuridão e como elas reformulariam tudo o que eu pensava saber sobre o certo e o errado? Enquanto flutuava em direção a um limiar, cintilando com um brilho etéreo, senti uma estranha mistura de apreensão e interesse percorrer meu ser. Este não era um cruzamento ordinário, parecia o portal para revelações profundas sobre a própria existência. Com hesitação, eu atravessei e instantaneamente meu ambiente se transformou. O que encontrei foi um caleidoscópio de vidas humanas. Cada momento espalhado diante de mim, como fotos vívidas no tempo. Vi atos de bondade, uma mãe embalando seu filho, um estranho ajudando outro em apuros, amigos rindo e compartilhando calor. Mas essas cenas edificantes estavam estranhamente justapostas a visões mais sombrias. Sombras de egoísmo, traição e crueldade impensável. Esses contrastes acentuados desenrolavam histórias de triunfo e desespero, enquanto plantavam uma semente de incerteza profunda em mim sobre o próprio tecido moral da humanidade. Fui atingido por um pensamento perturbador. E se o cerne da humanidade for revelado durante momentos de crise? Naquele instante, permitindo que minha mente vagasse,
senti uma investigação de minhas crenças. Aqueles momentos radiantes de boa vontade pareciam frágeis quando colocados ao lado dos impulsos mais sombrios que todos abrigamos, muitas vezes escondidos sob a superfície. A alegria e a dor, a luz e as sombras, juntas, pintaram uma realidade perturbadora, em que o bem e o mal coexistem em uma luta constante. Ao navegar por essas cenas, algo profundo começou a amanhecer em mim. A justa posição de bondade e corrupção iluminava as complexidades da natureza humana. Cada visão puxava meu coração, acendendo um desejo de entender por que oscilamos entre o altruísmo e o egoísmo. Queria entender as forças que nos impulsionam para a compaixão e as que nos levam à destruição. Essa revelação aprofundou meu conflito interno, forçando-me a enfrentar a desconfortável verdade. Nossa capacidade para o bem é frequentemente eclipsada pela ganância e decepção. E, preso neste redemoinho de emoções conflitantes, percebi que essas visões eram mais do que meras observações. Eram revelações. Elas me instigavam a refletir sobre minhas próprias ações e escolhas. Eu também era um participante desta batalha moral contínua? Testemunhar essas falhas iluminou uma verdade que eu não podia mais ignorar. Uma verdade tão assustadora que persistiria, exigindo respostas enquanto eu continuava minha jornada. Que perguntas morais mais profundas me aguardavam neste reino surreal? Sabia que as respostas seriam desafiadoras para enfrentar, mas uma curiosidade inabalável me compelia a mergulhar mais profundamente neste perturbador descobrimento. Ao me aventurar mais fundo neste reino surreal, enfrentei as sombras dos piores traços da humanidade: a ganância, a traição e a decepção. A atmosfera se tornou densa e palpável, como se cada emoção persistente assumisse uma forma física, circulando ao meu redor. Encontrei-me em uma paisagem que refletia as fraturas em nossa consciência coletiva. Cada sombra tinha um peso, instigando-me a confrontar os aspectos mais sombrios de minha própria existência. Nesses momentos, presenciei como a ganância torcia as intenções, levando indivíduos a sacrificar a integridade pelo ganho pessoal. Eu vi amizades desmoronarem sob a pressão da traição, laços outrora próximos cortados por uma única escolha egoísta. Cada cena se desenrolava como um drama emocionante, mas parecia real demais para ser mera imaginação. Eu podia sentir a dor, o tristeza apontando para verdades profundamente enraizadas que muitas vezes escolhemos ignorar. Essas experiências tornaram-se lembretes assustadores de nossa escuridão compartilhada. Cada flash iluminando as complexidades da natureza humana. Eu lutava com o significado dessas revelações. Isso não era apenas sobre as falhas dos outros. Era um espelho refletindo partes de mim mesmo, instigando a introspecção. Presenciar essas falhas iluminou uma verdade que eu já não podia mais ignorar. A humanidade, em sua forma crua e exposta, era ao mesmo tempo aterradora e profundamente esclarecedora. Eu sentia uma urgência para entender as implicações dessas revelações. O quão longe havíamos desviado? A intensidade das visões aumentou e senti-me compelido a questionar meus próprios valores. Eu também tinha sido parte desse ciclo? Eu teria permitido que o fascínio pelo sucesso material ou a natureza passageira da aprovação social guiasse minhas escolhas? Ao enfrentar essas indagações perturbadoras, percebi que as respostas exigiriam um doloroso acerto de contas. A cada momento que passava, sentia-me suspenso entre o roque e o esclarecimento, preso em uma teia que exigia responsabilidade. Paradoxalmente, reconhecer essas sombras não me encheu de desespero. Em vez disso, minha experiência foi imbuída com um profundo senso de propósito. Entendi que reconhecer esses fracassos morais era o primeiro passo crucial para transcender. No entanto, sentia que havia mais para descobrir. Que verdades assombrosas emergiriam a seguir? Cada revelação me impelia a me aventurar mais dentro deste labirinto moral. Uma curiosidade insaciável me impulsionando adiante.
Eu sabia que a escuridão só poderia ser compreendida através da exploração destemida, me puxando inexoravelmente em direção ao que esperava logo além das sombras. De repente, me encontrei em uma vasta e etérea câmara, cercado por uma luz intensa que parecia ao mesmo tempo quente e pesada. Era como se a própria essência do universo tivesse convergido para este lugar. Seres celestiais se erguiam à minha frente, suas formas radiantes e poderosas, exalando uma presença que fazia meu coração acelerar entre o temor e o assombro. Esse não era um encontro comum. Eu estava perante um tribunal moral, uma reunião de consciências além do entendimento terrestre. Quando voltaram sua atenção para mim, senti seu escrutínio, uma profunda análise do declínio ético da humanidade. Cada ser emanava uma energia que me segurava, e me senti despido de todas as minhas defesas, exposto de uma maneira que nunca tinha experimentado. Eles apresentaram as duras realidades da desonestidade, ganância e traição da nossa sociedade que tão facilmente permeiam nossas vidas. Suas vozes ressoaram profundamente dentro de mim, ecoando verdades que perfuravam o véu de complacência atrás do qual eu vivia. Neste momento, eu entendi a responsabilidade de uma maneira que nunca tinha entendido antes. Percebi, com o peso do julgamento deles pressionando meus ombros. Cada mentira que já contei, cada momento em que ignorei o sofrimento dos outros, passou diante de mim como um desfile de memórias assombrosas. Eu podia sentir a pesada responsabilidade coletiva, a gravidade de nossas escolhas pesando não apenas sobre os indivíduos, mas sobre a própria estrutura de nossa existência comunitária. Foi uma revelação impressionante, forçando-me a confrontar a ética que muitas vezes dispensei. Vi visões de humanidade tropeçando na escuridão, uma cultura imersa em momentos de traição que se transformaram em um ciclo de falha moral. Esses guardiões celestiais foram implacáveis, revelando como as normas sociais haviam mudado para acomodar a desonestidade e a corrupção. Foi um chamado clareador, me compelindo a reconhecer padrões de pensamento que anteriormente aceitava. A reprimenda deles despertou um anseio por retidão, um desejo de descartar a apatia que se tornou tão confortável. Quais julgamentos eles passarão sobre nós e o que isso significa para nosso futuro? Esses pensamentos dominavam minha mente, girando em um redemoinho de curiosidade e terror. Conforme continuavam a contar a rede intrincada de escolhas que nos haviam levado a este precipício, senti um incômodo dentro de mim, um apelo visceral à ação, me incentivando a examinar não só o passado, mas também as escolhas que eu poderia fazer daqui para frente. O tribunal de luz aguardava minhas respostas. E, mesmo assim, eu não podia deixar de me perguntar: a humanidade atenderia aos avisos gravados em nossas histórias ou permaneceríamos cegos para as consequências iminentes? Imagens piscavam diante dos meus olhos, cada uma um aviso do futuro. Eu me suspendia neste estranho limbo, uma mistura vívida de medo e clareza. Eu via um mundo se desfazendo, cidades reduzidas a ruínas, famílias dilaceradas pela traição e comunidades inteiras sucumbindo ao desespero. As imagens eram assustadoras. Escândalos públicos incitando indignação, líderes que haviam se perdido e tudo isso enraizado nas escolhas que fizemos hoje. Um aviso ecoava ferozmente dentro de mim. Se a bússola moral da humanidade continuar a falhar, de fato estamos rumando para um futuro perigoso. Enquanto eu lutava com essas revelações, sentia um arrepio de medo apertar minha alma. Cada cenário retratava o que poderia ser se escolhêssemos a ignorância em vez da consciência, a complacência em vez da ação. Mas a experiência não era apenas carregada de escuridão. Entrelaçados com essas severas advertências, estavam sussurros de esperança. Os seres de luz transmitiram uma poderosa mensagem. A redenção reside nas escolhas que fazemos agora. O peso dessa revelação pairou no ar, quase palpável. Eu pensei nos momentos da minha vida nos quais eu me desviei do que sabia que era certo. Aquelas pequenas decisões incrementais que parecem inofensivas no momento,
mas contribuem para as grandes falhas morais. Estamos realmente preparados para o que vem pela frente se ignoramos estes avisos? A pergunta se impôs na minha consciência, forçando-me a repensar minhas ações e suas consequências. No entanto, com cada advertência surge um raio de esperança. A luz me deu a certeza de que temos o poder de mudar a narrativa. Nossas escolhas presentes podem redirecionar o curso de nossas vidas coletivas. Eu vislumbrei as pessoas despertando para seus eus superiores, tomando uma posição contra as injustiças e abraçando a compaixão como nunca vi antes. Cada ato de bondade criava uma onda transformadora capaz de empurrar contra a escuridão. Mas eu não conseguia abandonar a pergunta persistente. Mas a que custo? Percebi que essas revelações exigiam uma imensa responsabilidade. O sucesso nos exigiria confrontar nossas inclinações mais sombrias, suportar o desconforto de reconhecer a nossa responsabilidade compartilhada. Não era apenas sobre escolhas pessoais, era sobre aceitar o pesado fardo que carregamos coletivamente como guardiães da humanidade. O caminho à frente está cheio de desafios, mas a potencialidade para a renovação está sempre presente. Com uma compreensão mais profunda da moralidade em nossos ombros, estamos em um ponto crucial de nossa história. As apostas nunca foram tão altas. É o nosso momento de escolher. Quando retornei do limite, uma profunda percepção me inundou. Entendi que cada um de nós tem o poder de mudar a narrativa de nossas vidas. Não se trata apenas de salvação pessoal. Trata-se de uma jornada coletiva em direção à cura e ao entendimento. Frequentemente nos encontramos presos em ciclos de culpa, mas o momento em que escolhemos abraçar nossa responsabilidade, libertamo-nos dessas correntes. Cada decisão que tomamos reverbera nas vidas dos outros. É uma rede interconectada de escolhas, impulsos e valores que moldam o mundo ao nosso redor. Reconhecer esta verdade pode ser assustador. Contudo, também acende uma centelha de esperança. Ao reconhecer nossa responsabilidade compartilhada, começamos a reescrever as histórias que nos amarram, forjando caminhos em direção a uma existência mais compassiva. A verdadeira jornada começa quando alinhamos nossas ações com nossos valores. É onde a verdadeira transformação acontece. Esse alinhamento requer honestidade implacável conosco e um profundo compromisso de viver autenticamente. Quando nossas intenções refletem nossas ações, nos tornamos faróis de mudança, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que testemunham nossa jornada. São nos momentos em que ousamos ser vulneráveis, compartilhar nossas lutas e triunfos, que criamos espaços para que outros façam o mesmo. Que este seja um lembrete de que os menores atos de integridade podem deflagrar mudanças profundas. Convido você a se juntar à conversa. Compartilhe suas próprias histórias ou experiências nos comentários abaixo. Sua voz importa nesse tecido de humanidade compartilhada. Cada um de nós carrega percepções únicas, adquiridas de nossas provações e, ao trocar essas histórias, fortalecemos uma comunidade enraizada na compreensão e empoderamento. Imagine o poder que possuímos quando unimos nossas narrativas, apoiando uns aos outros enquanto navegamos nas complexidades da vida e moralidade juntos. Se achou esta exploração esclarecedora, dê um like neste vídeo e se inscreva para mais insights que desafiam nossas perspectivas. Sua participação impulsiona nossa missão de mergulhar mais fundo nesses temas pessoais e sociais, lançando luz sobre a escuridão que às vezes ofusca nossa compreensão da moralidade. Juntos podemos continuar a explorar essas questões vitais, expandindo nossos horizontes e descobrindo sabedoria prática ao longo do caminho. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. Até a próxima, permaneça autêntico e continue questionando o mundo ao seu redor. Sua disposição em abraçar a curiosidade não apenas enriquece a sua própria vida, mas também fomenta o crescimento daqueles que compartilham este espaço com você. Vamos permanecer dedicados à busca da verdade e integridade em tudo o que fazemos.